Fala, trader. Ainda falando sobre movimento simétrico, eu quero que você observe isso. Eu vou remover aqui a média de 20 e a média de 8, tá? Para deixar somente a média de 200. Essa é a média de 200 períodos, beleza? E aí você vê. Eu quero que você observe com relação a isso. A gente está falando ainda sobre movimento de simetria e que você observe isso. O que foi que aconteceu com essa queda? Tá? Se o preço caiu abaixo da média de 200, entende que ele vai querer corrigir acima da média de 200. Ou seja, essa estrutura ela tem que normalmente fazer um movimento simétrico. E como é que você fica sabendo isso? É você observar o gráfico quando ele começa a fazer estrutura. Você já viu aqui que é uma estrutura, ó, um movimento para corrigir de média que vai fazer um movimento de alta que tem um fundo maior que um fundo anterior, um topo maior do que um topo anterior, um outro topo maior do que o topo anterior, um fundo maior do que um fundo anterior. E ele vai romper a estrutura da média de 200, tá? Faz o que? Faz um pullback, faz um topo maior do que um topo anterior, um fundo maior do que um fundo anterior, e ele continua o movimento. Isso aqui, essa microestrutura de alta, você já entende. Se eu for usar o Price Action, você já sabe onde é que é a saída no momento que ele se toca os fundos onde teve a passagem, né? E aí você sabe onde é a saída. A saída está aqui. Se ele rompeu aqui, você sai da operação. Beleza? Mas o que eu quero que você perceba? Quero que você perceba isso, o movimento ainda simétrico. O que aconteceu aqui para baixo vai acontecer aqui para cima, certo? Quando isso vai acontecer? Não sei, porque o mercado é soberano e ele vai fazer o movimento. Porém, você tem como prever alvos. Alvos que aqui é um alvo, tá? 50% também é um alvo, bateu no 50%, está fazendo um movimento de correção. Se eu fizer aqui para baixo, você vai ver que aqui, isso aqui é um alvo também, tá? 50% disso também é um alvo, ele rompeu a pequena estrutura do canal, tá? Rompeu para cima, deu continuidade. E aí você olha, onde é o outro alvo? O outro alvo é no 100%, ele corrigiu aí o 100%, fez o pullback e deu continuidade, está indo buscar um novo alvo e certamente ele vai buscar isso, tá? Então, você percebe que o movimento simétrico, Júnior, isso é questão de sorte, tá? Vamos lá então ver nos outros ativos. Vamos ver no GBP. Se você for parar para olhar aqui o que aconteceu no GBP, tá aqui, ó, quando foi o fundo está aqui, e eu posso ver, será que teve movimento acima? Teve. Será que teve movimento acima? Alvo? Teve. E aí você vai vendo. Então, por exemplo, o que aconteceu no movimento simétrico de queda, no momento que ele começou a fazer uma microestrutura de alta, e o que é a microestrutura de alta? Depois que ele finaliza a queda, ele começa a fazer um topo maior do que um topo anterior, um fundo maior do que um fundo anterior. Então, vamos lá desenhar isso aqui. Um topo maior do que um topo anterior, um fundo maior do que um fundo anterior, tá? Aí ele pega aqui um topo maior do que um topo anterior, um fundo maior do que um fundo anterior, certo? Aí ele faz um topo maior do que um topo anterior, um fundo maior do que um fundo anterior. Não faz? Tá aqui, ó. Então, quando é que eu saio dessa operação? Um topo maior do que um topo anterior, um fundo maior, era aqui, né? Um fundo maior do que um fundo anterior e um topo maior do que um topo anterior, um topo igual. Eita, aí já foi. Se for bater o Price Action, olha lá, ó, quantas vezes ele toca o fundo. Você pode fazer ele aberto, você pode fazer ele mais fechado, onde toca mais vezes nos fundos. Beleza. Se ele está lateralizando e ele sai aqui, ó, essa estrutura aqui, tá? Se ele não deu continuidade para cá, entendo. Se ele romper a estrutura, fez aqui a lateralização, saia da operação. Quanto você ganhou aqui? Beleza? E aí você vê. Bom, continuando aqui, que você já sabe, tá?
Então, o que aconteceu aqui embaixo, eu posso espelhar isso para cima. E se aqui era um fundo, aqui o primeiro fundo maior do que o anterior, eu entendo que o comprador está ganhando força e que ele levar para onde? Para a média. A média do período, fazer um preço médio, porque o preço ficou muito baixo. E aí ele vai buscar liquidez. Onde é que eu tenho um alvo? Então vamos lá, entre a média de 200, o primeiro alvo, dentro dessa estrutura de canal, o primeiro alvo é aqui. O segundo alvo é na média de 200. O terceiro alvo, onde é? Se ele for dar continuidade, ó, eu tenho uma saída aqui. Onde é o quarto alvo? Ó, eu tenho um movimento aqui. Onde é o quinto alvo? Eu coloco ele para cima. Tá? Vou fazendo e marcando. Beleza, tá vendo aqui? É uma estrutura. E essa estrutura eu consigo identificar. Então, como é que eu posso fazer isso? Utilizando o Price Action. Vou apagar tudo aqui. E vejo, se ele começou, fez um fundo maior do que um fundo anterior, eu bati o Price Action. Quando ele romper essa estrutura, eu saio. Beleza, você já sabe disso aqui, né? Que nós já falamos em outros vídeos, isso está se repetindo, tá? Eu posso fazer ele mais fechado, fazer ele aberto. Se ele não fez essa estrutura, vamos lá. Aí aqui, ele fez o quê? Lateralidade, né? Praticamente, né? Isso aqui ficou lateral. E aí não tem o que fazer, não opera porque fica caro. Vamos bater de novo o Price Action. E a gente vê a estrutura aqui, ó. Estrutura de alta, microestrutura de alta, em um canal estreito de alta. Beleza? Quando é que eu saio? Quando ele romper a estrutura. E aí eu saio. Beleza. Ele deu continuidade? Deu. E onde foi? Ó, fez um topo maior do que um topo anterior. Fez a estrutura. Coloquei nos fundos. Beleza. Onde é que eu saio? Quando ele romper a estrutura. Foi aqui, saiu aqui. Então, beleza. Continuo? Não. Encerrou. Aí o trade. Não tem o que fazer. O mercado faz o movimento de correção, lateraliza. O que deve acontecer aqui? Certamente, se ele está lateralizando, ele está fazendo uma região de acumulação, está perto da média de 200, o que é que ele faz? Ele vai provavelmente fazer isso. E onde é o primeiro alvo de saída? Exatamente aqui. Porque, se você for parar para ver o que foi que aconteceu, esse movimento aqui. O que é que pode acontecer, gente? Ó, de novo, o preço pode vir até essa região, ela pode vir até a metade do movimento e continuar alta, ou ela pode vir aqui, tá? E buscar aqui, esse aqui. Aconteceu o quê? Aqui é a metade do movimento, aqui é o 100% do movimento, aqui é a expansão do movimento, e que eu vou fazer uma nova marcação, onde o preço pode alcançar, tá certo? Então você perceba que o mercado movimenta de forma simétrica o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então perceba que existe muitas possibilidades de você fazer trades assertivos se você seguir uma metodologia, tá? Isso aqui, o Price Action para pares de moedas, tempo gráfico de 2 minutos para fazer as entradas, o tempo de marcação você pode fazer com 15 minutos, porque daria alvos maiores, tá? E aí você faz essas parciais e realiza lucro, beleza? Vamos ver aqui se aconteceu isso também em outro ativo, como esse aqui, CHF. Onde é que tem aqui, ó? Gente, ó para cá, da média de 200 para baixo, eu boto acima da média de 200, ele já foi lá, ó. Praticamente, tá? Já ultrapassou os 50% da queda. Então vamos lá fazer a marcação, ó. Se ele fez aqui, fez a estrutura, fez, ó, um fundo, um topo maior do que o topo anterior, voltou, corrigiu, fez um fundo maior que um fundo anterior. Esse aqui ele já não deu, ó, fez um fundo menor, poderia pensar o que? Fundo duplo, ou ele começar um novo movimento. E aí o que é que eu faço? Espero. Ele fez um topo maior do que o anterior? Teve um fundo maior que o anterior? Teve. Continuou o movimento, lateralizou, rompeu a média de 200 para cima. Nós já sabemos que o que rompe para cima do 200 é região de compra. E aí o que acontece? Ó, isso aqui, se eu for colocar, eu espelho para cima. Vamos colocar aqui que você já tem uma projeção. Onde seria
se eu já identifiquei um fundo aqui, onde seria um alvo? A metade do movimento de queda. Tá? É o primeiro alvo, que é o 50% da Fibo. Se você for bater aqui, aqui é o alvo inteiro. Onde é o segundo? Acima da média de 200, eu coloco. Aqui seria um alvo também, tá? E aqui seria outro alvo. Beleza? Você percebe que o movimento, isso aqui é a mesma coisa. Se você for parar para analisar a Fibonacci, que aqui deu 50%, que é a média de 200, beleza? Aí você vai observando. Vamos olhar aqui no ouro. Será que também tem isso no ouro? Ou é questão só de coincidência? Vamos lá. O movimento que aconteceu aqui de queda no ouro para baixo, se eu for pegar aqui e projetar para cima, vou botar aqui as marcações, né? Onde é que eu sei que o preço vai dar continuidade. Ó, se aqui ele fez um fundo, sabe que o preço não sobe em V, mas aqui aconteceu de cada 10 vezes, né? 9 vezes ele não vai fazer isso, ele vai fazer isso, né? Vai fazer um W, não um V. O que foi que teve? Foi lá, bateu, voltou, bateu de novo, ó, e aí você vê, enquanto não ganhar espaço, o preço não anda como deveria. Então, onde seria o primeiro alvo dessa queda da simetria? Primeiro alvo aqui. Onde seria o segundo alvo, Júnior? Na média de 200. Onde seria o terceiro alvo? Eu vou pegar esse mesmo tamanho aqui e projeto para cima da média de 200. Onde é o primeiro alvo? Tá? Aqui. Onde é o segundo alvo? Aqui, né? Coincidência, né? Você vê que o preço, o que aconteceu abaixo da 200, aconteceu acima da 200 e você pode observar o movimento. Se tem essa inclinação, essa curvatura da média de 200 para cima, entende-se que o preço é comprador. Então vamos lá. Nós sabemos que essa região é vendedora, porém o preço subiu na região que é vendedora, comprado, né? E aí você olha como? Você está vendo aqui a agressão, ó. Onde seria o ponto de saída? Rompendo a estrutura do canal estreito de alta. Rompeu aqui, sai, beleza? Outra estrutura que tem, quando ele descansar, normalmente o preço vai acontecer isso no rompimento. Ele vai romper a 200. Se ele romper a 200, ele tem que fazer um pullback. Quando ele descansar na 200 e abrir, você pode fazer uma nova entrada. Porque eu prefiro garantir o lucro pegando esse movimento inteiro e saindo aqui. Ou eu posso até deixar menos lotes, pegando esse movimento e estrangulando o stop. Você vai saber isso depois com o operacional fazendo isso, tá? Então você olha, deixou um fundo maior do que o anterior? Deixou. Pronto, tendo price action, tá aqui, tá? Onde é que eu saio? No rompimento da estrutura do canal estreito de alta. Beleza? E aí você vai vendo o movimento para ir surfando e levar até aonde der. Beleza? Aí você olha, se eu fizesse uma expansão disso, eu consigo ver aqui onde está o canal. Todas as vezes que o preço encostar na estrutura do canal, fizer deixar um pavio e voltar na nova entrada, eu faço uma nova entrada e coloco ele para ir surfando o movimento. Beleza? Então, fica mais simples aí. O entendimento que eu quero que você tenha é que tudo que acontece abaixo da 200, em algum momento, vai espelhar para cima da 200. E você pode observar esses alvos dentro das estruturas de price action, do canal de alta, canal de baixa, canal lateral, perceber nos rompimentos os pontos de saída e saber onde esse preço pode chegar para que você maximize o seu lucro. Viu? Se você gostou desse vídeo, vamos lá na Usatech. Vou fazer a última aqui para a gente ver aqui a coisa, né, acontecendo. Tá? O que foi que aconteceu? Vou voltar mais para trás, tá? Aqui ainda não houve um movimento para cá para a gente analisar, tem que analisar para trás. Então, se eu for pegar esse movimento aqui, eu tenho uma marcação aqui na Nasdaq, que seria o fundo, né? Houve um movimento de defesa, que o 50% aqui é um alvo de saída, ou realização de lotes, se você entrar com mais lotes. Aqui é a região dos 100%, que você vê aqui, e aqui você faz essa projeção. Dessa projeção você já consegue marcar mais uma estrutura desse canal e daqui você faz outra estrutura e tá. E aí você percebe onde tem. Tocou ou não tocou? Foi, rompeu, rompimento falso e aí ele faz
uma projeção de queda, beleza? Se você for levando os seus stops, você está vendo que existe uma estrutura, né? Um fundo maior do que um fundo anterior, um topo maior do que um topo maior do que um topo anterior, um topo maior do que o topo anterior, um fundo maior do que um fundo anterior, rompeu a estrutura, price action, rompeu a estrutura, sai da operação, né? Foi na estrutura, esticou demais, uma, duas, três pernadas, que você já viu também, sai da operação, beleza? E bota o lucro no bolso e espera outra oportunidade. Então você pode ver aí com 5 ativos diferentes que esses padrões acontecem, e você estando atento, você vai pegar muito movimento bom e fazer grana, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.